decepção de Noé foi tão forte que ele amaldiçoa o seu filho, não para que ele seja somente escravo dos outros irmãos, mas que ele seja, para que ele fosse escravo dos escravos. A maldição foi tão pesada que ele não queria que eles não somente fossem escravos. Então ele amaldiçoou: tu serás maldito para sempre e escravo dos escravos dos teus irmãos. Foi instaurado na vida de Noé um espírito de decepção tão grande, um espírito de decepção tão profunda, que ele amaldiçoou o seu filho. O espírito de decepção nesses dias que Satanás liberou contra o mundo, ele é muito forte. As pessoas que se suicidam possuídos por um espírito de decepção, decepcionados com tudo, com a vida, com as pessoas, com a família, com a sociedade, com tudo. Ele é muito poderoso. Ele convence um ser humano que ganhou a vida de Deus de graça, de presente, a tirar a sua própria vida. O espírito de decepção é muito poderoso. E nesses dias, ele tem se levantado contra todas as pessoas. Nós olhamos a decepção está estampada no rosto das pessoas. A decepção está no rosto das pessoas. Você olha e você consegue enxergar que elas estão decepcionadas. Pais que criaram seus filhos de uma forma tão perfeita, tão integrada, e hoje os filhos perdidos nas drogas. Você vê a decepção dos pais. Por mais que eles lutem, não levantem palavra nenhuma com seus filhos, você vê instalado nos seus olhos a decepção tomada no coração deles. Filhos decepcionados com os pais. Filhos que se decepcionaram. Nós olhamos a história de Noé, e muitas vezes nós olhamos para a rua, e nós vemos prostitutas, travestis, e às vezes a gente pensa: esse cara é gay, meu, puxa vida, porque esse cara não tinha que escolher uma outra opção, porque ele escolheu o que é natural, que era gostar de uma mulher. Por que esse travesti que está na esquina, ele não toma uma atitude? Por que a prostituta? Nós temos que agora olhar se essas pessoas não estão dominadas pela mesma decepção de Noé. Porque quando nós estudamos a vida dessas pessoas, nós vemos que essas pessoas, elas foram abusadas dentro da sua própria casa. Essa semana nós vimos uma coisa na televisão, eu falei: Sabrina, fala para mim se eu estou vendo, porque eu já sou quase louco mesmo. Uma menina de 10 anos se engravidou do padrasto. Falei: tá, é 10 anos ou 15? É 10 anos. A menina falou: eu não sei, eu achei que era barriga d'água, que era alguma coisa. Ela estava grávida do padrasto. Ela queria brincar na rua de boneca, mas ela está grávida. O espírito de decepção tem tomado conta de todas as pessoas, das famílias, de toda a terra. Para que então, dominados pela decepção, nós não tenhamos nenhuma atitude diante de Deus, nenhuma atitude, porque qualquer atitude que uma pessoa tome diante de Deus, ela atrai a presença de Deus, isso seja qualquer uma. Pode ser uma pessoa mundana ou uma pessoa muito fervorosa. Uma atitude que você toma na presença de Deus, você faz Deus se mexer no trono e vir até você. Quando a Bíblia fala do cego, que estava à beira do caminho, ele não foi gentil, ele não foi educado, ele não pediu por licença, eu preciso falar com Jesus. Não! Ele furou a fila, ele gritou, ele atrapalhou, ele gritou: Jesus! Filho de Davi, olha para mim, por favor. Jesus então ouviu e o curou. Quando estamos dominados pela decepção, a nossa voz não sai. Quando nós estamos dominados pela decepção, nós não olhamos para os nossos filhos. Nós olhamos para eles e vemos para que caminho eles estão andando, por onde eles estão indo, e a decepção então toma conta da nossa vida. Quando nós olhamos para as pessoas que nós amamos, e nós vemos elas se degradando, se destruindo, então, possuídos pela decepção, nós não temos força de reação. Porque a decepção veio para isso nesses dias, neutralizar todas as forças da igreja. É muito forte
te dá desânimo, te dá angústia. Já conversou com pessoas que dizem, eu não consigo orar. Eu venho orar, eu dobro os meus joelhos, mas as palavras não saem da minha boca. Eu não consigo falar com Deus, porque estou dominado pela decepção. A decepção cria raízes das nossas vidas. Ela cria raízes dentro da nossa alma. Ela amargura o nosso espírito. Ela empobrece o nosso coração. Ela nos afasta de Deus. A decepção é muito forte. Converse com pessoas que foram traídas. Pessoas que foram traídas pelo cônjuge. Essa semana eu conversei com um moço. E a gente foi conversando, e de repente ele falou, no meu trabalho ali, e ele falou, eu não sei nem por que eu estou falando isso. E ele começou a falar, eu fui traído pela minha esposa. Eu fiquei estagnado, porque isso é uma coisa que você não fala, você não conhece. E ele começou a falar, e eu percebi assim a decepção do que ele falava. Júnior, eu sempre fui trabalhador. Eu sempre dei melhor para ela e para a criança. Então eu ouvia que ele tinha uma raiz de decepção dentro da sua alma. A decepção muito grande. Ele se casou de novo, já tem outro filho, uma pessoa que eu falei, você não vencedor, você venceu na vida, você não volta por cima. Mas dentro ainda do seu coração você percebe que ele estava dominado pela decepção. Ele falava muito da decepção do seu primeiro casamento. Converse com pessoas que foram traídas, você vai ver, saber o que é ser dominado pela decepção. Pessoas que foram decepcionadas no ministério. Pessoas que estão neutralizadas, foram neutralizadas para sempre. Pessoas que têm função, têm o poder de Deus na sua vida. Pessoas de caráter, mas que foram neutralizadas pelo poder da decepção. Não conseguem mais fazer nada. Não conseguem reagir, não conseguem falar, não conseguem orar, não conseguem pregar, não conseguem conquistar, não conseguem avançar, não conseguem trocar mais ou menos 2 ou 3 passos espiritualmente, porque foram dominados pelo espírito da decepção. Ele é muito forte. Satanás é oportunista, ele deixou esse espírito para os últimos dias, para o checkmate na guerra espiritual entre a igreja e o inferno. Mas nesta noite, nós podemos olhar como Davi olhou. Davi disse, no seu momento de angústia, que ele queria olhar e achar a salvação. Eleva os meus olhos para os céus, da onde virá o socorro. Davi não queria cair na decepção da frustração. Então ele diz, o meu socorro é o Senhor. Se nessa noite você tem decepções da sua infância, da sua meninice, você tem decepções de um casamento frustrado, de um casamento de adultério, de um casamento de pecado, você tem frustração, você tem uma decepção de uma vida de fracasso, você quis estudar, não conseguiu, você quis fazer uma faculdade, não conseguiu, você queria ter uma família. Hoje uma expressão que nós ouvimos entre as pessoas, eu nasci na família errada. Pessoas profundamente decepcionadas com suas próprias famílias. Profundamente decepcionadas com o pai e mãe. Pai, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu estou enquadrado nesse